Deixa eu te perguntar agora. Você tem cuidado de sua saúde mental tanto quanto cuida de sua saúde física? Vamos falar desse assunto agora? Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Vamos tocar nesse assunto agora. Vamos falar do nosso maravilhoso corpo físico e de nossa maravilhosa mente. Nós somos essa fantástica combinação mente e corpo. E para alguns ainda acrescentam o espírito. Porém, precisamos continuar malhando nossa mente e o nosso corpo para que possamos mantê-los saudáveis e para que eles possam nos dar as respostas de que precisamos no nosso dia a dia. Porque, como sabemos, ambos podem ficar doentes. Neste vídeo, eu quero focar nesse assunto. Eu quero alertar quanto a isso, mas eu não estou dizendo nada novo, tá? Eu faço questão de dizer isso aqui, nada novo. Até porque eu vou citar alguns pensadores. Um deles, para vocês terem uma ideia, viveu 2000 anos antes de Jesus Cristo. Ou seja, a preocupação da associação saudável entre mente e corpo já vem desde os primórdios da humanidade. Portanto, eu não vou falar nada de novo. Porém, ainda assim, eu acho incrível como o que eles disseram no passado e o que pensadores atuais dizem hoje combinam exatamente com o que nós sabemos, com o que nós aprendemos e com o que nós percebemos no dia a dia. Se não, acompanhe só alguns pensamentos que eu vou citar daqui a pouco e analisa se esses pensamentos ainda não são tão modernos quanto foram quando eles foram ditos, há 2 ou 3 mil anos atrás. Vamos lá, então. Como eu disse, uma pessoa saudável é aquela pessoa que aprendeu a combinar saúde física e saúde mental da melhor maneira que pode, segundo, evidentemente, todas as suas limitações. Quando nós falamos em saúde mental, a primeira ideia que nos vem à mente é a ideia de equilíbrio e de moderação. Sim, porque nós não somos super-humanos. A nossa mente também, apesar de ela ser imensamente grande, ela também tem as suas limitações. Ela precisa que nós tenhamos um cuidado especial com ela para que ela possa nos devolver toda a energia e a motivação de que precisamos. Então, vamos lá. Analise alguns pensamentos de mestres do passado e veja se eles não tiveram razão no que disseram. Por exemplo, Salomão e Paulo. Salomão viveu mais de 2000 anos antes de Cristo e já Paulo viveu em torno de 60 anos depois da morte de Cristo. Eles disseram algo semelhante. Eles disseram: não esteja entre os que comem e bebem demais, porque certamente tanto o glutão quanto o beberrão empobrecerão. A ideia básica, portanto, é de empobrecer tanto física quanto mentalmente se a pessoa não se preocupar com os excessos. Essa é a ideia básica por trás do que eles disseram. Um segundo pensamento de Paulo agora. Ele disse: não polua o seu corpo. O que ele está dizendo evidentemente, claramente? Ele estava falando de tomar cuidado com o excesso com fumo, drogas e abuso de álcool. Depois, o restante do texto, ele fala sobre isso. Inclusive, na descrição do vídeo, eu vou deixar a citação de todos os textos bíblicos de que estou falando aqui. Eu não estou citando um a um, para nós não tomarmos muito tempo deste vídeo, tá? Mas no rodapé eu vou deixar tudo lá descrito para que vocês possam fazer uma pesquisa depois e analisarem o contexto, todo o contexto, da maneira como eles disseram. Um terceiro pensamento agora, só que agora é voltado para a saúde mental. E esse pensamento é de ninguém mais do que do mestre, aquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Estou falando, claro, de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, ele disse: não fique ansioso com o amanhã, porque cada dia
traz o seu próprio peso. É interessante como os pensadores de hoje dizem a mesma coisa, parafraseando o que ele disse. Em outras palavras, um dia de cada vez. Ou como nós dizemos hoje, viva um dia de cada vez. Exatamente o que Cristo quis dizer. Quando uma pessoa aprende a não ficar ansiosa com o que ainda virá, essa pessoa melhora bastante a sua saúde mental, porque ela aprende a administrar apenas os problemas do dia, do seu dia de 24 horas. E deixa os problemas de amanhã, de depois de amanhã e os vindouros, deixa para amanhã, depois de amanhã e para os dias vindouros, evidentemente. Agora, vamos voltar a Salomão com outro remédio para a mente, para a saúde mental. Ele disse assim: o coração alegre é um bom remédio para a vida e para o corpo físico. Sabe as palavras que até hoje os grandes pensadores e os grandes doutores da área dizem a mesma coisa. Para não citar só esses pensadores antigos, eu vou citar um moderno, Maurício Acosta. Ele diz o seguinte: o equilíbrio entre mente, corpo e alma é fundamental para uma vida agradável, mas só a partir da sintonia que formos capazes de criar com o mundo exterior é que conheceremos o verdadeiro sentido da expressão estar bem. Esse pensamento eu acho maravilhoso, inclusive. A conclusão a que chegamos, analisando esses pensadores, é que nós temos um cérebro maravilhoso. É um excelente computador. É o que eu chamo de o nosso maravilhoso hardware. O mais poderoso hardware que nós conhecemos no planeta Terra. E esse hardware, ele pode performar qualquer software. Ele pode rodar qualquer programa, por assim dizer. O detalhe é que tipo de programa nós colocamos para rodar nesse mega computador que nós temos em nossa cabeça. Dependendo da maneira como nós trabalhamos, ou o tipo de energia que nós damos para ele, ele vai justamente rodar alguma coisa positiva ou muito negativa para nós. É por isso que nós falamos muito de pessoas que têm um mindset fixo ou de pessoas que têm um mindset de crescimento. Em outras palavras, algumas pessoas elas atrapalham o seu desenvolvimento porque colocam dentro desse mega computador, colocam um programa muito ruim para rodar. Um programa limitador, um programa que deixa a pessoa dentro de caixinhas, não permite que ela expanda a sua mente. Porém, aquelas pessoas de mindset de crescimento fazem justamente o contrário. Dão para esse mega computador, dão para ele softwares de crescimento que ajudam a expandir os seus horizontes. Daí se tornam pessoas muito mais amplas, muito mais interessantes e, portanto, felizes. Por quê? Porque aprenderam a usar bem o seu computador central. Bem, percebemos, portanto, como é importante malhar tanto a nossa mente como o nosso corpo, se quisermos derivar deles a máxima energia possível que precisamos para o nosso dia a dia. Depois de citar tantos pensadores, como eu acabei de fazer, a minha pergunta para você é a seguinte: e você que está aí do outro lado e que também é um pensador e que também é uma pensadora? A minha pergunta para você é: e você? Sobre esse assunto, o que pensa? Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Um forte beijo em seu coração e até o próximo vídeo.